E a Classic Physique, tudo bem, ela encontrou o lugar dela ali com o Sebum. Sim. Só que você vê, eles estão num ano onde o Sebum subiu, ganhou, e carbou 2 semanas depois, ficou em segundo na Open. Tipo, é a mesma coisa que um Men's Physique, se a Men's Physique não tá totalmente... se eles não acharam o físico deles, é a mesma coisa que o Men's Physique subir, ganhar, garbar e 2 semanas depois ficar em segundo numa Classic, Sim, entendeu? exatamente. E tipo, cara, eu acho... Hoje eu não vejo mais essa realidade na Men's. Não tem, você não vê mais isso, né? Não. Isso acontecer. Talvez em 2022, 2023 aconteceria. Exatamente. 2022 aconteceu. Tanto que o próprio Kaique, é claro que ele tá precisando fazer um trabalho bem mais específico para subir e tal. Só que existiam outros atletas que estavam ali em 2023, 22, 23, que poderiam facilmente, assim, ganhar uma competição de um nível um pouco mais baixo, tal, mesmo sem fazer um trabalho tão longo Na assim, Classic. na Classic. Tanto é que o Kaique ele foi perdendo posições com o passar dos anos, porque ele foi ficando muito grande, eu acho, né? Por isso Sim. que ele tá fazendo essa migração aí. Também, você vê que a evolução dele tá tão absurda que você vê que realmente o físico ele tava segurando muito ali um físico pra se encaixar no padrão da Men's, coisa que ele não conseguiu e agora ele tá migrando pra Classic e com certeza vai muito bem. Uma coisa que o Edivan falou aqui, isso poderia acontecer em 2023 num campeonato mais simples, assim. Exato, Porque, um campeonato de um nível mais baixo. exato, porque assim, a gente tá falando do Sebum, só que assim, o Sebum, ele subiu no... 6 vezes campeão na Classic Physique, né? Ele subiu no Olímpia. Aí depois ele subiu no Praga, que, tipo, não é um campeonato ruim. Só que esse ano o line-up tava muito mais baixo o nível do que o ano passado. Exato. A gente até tem uma postagem aí do Valdemar Guimarães, que ele fez uma comparação. Não coloca aquela postagem do Valdemar Guimarães, que ele fez uma comparação dos lineups. Ou então deixa essa daqui primeiro, rapidinho. Essa daqui são as comparativos Open dele. Classic, né? Open Olympia. Ali ele no Olympia na Classic e ali ele numa Open no Praga Pro, né? Então você vê que a diferença não é muito grande. Tudo bem que ele é um cara que tem um volume de costas surreal, né? Exato. E assim, é justamente por isso que ele conseguiu fazer essa dinastia, né, na categoria Classic. Ele conseguiu ganhar 6 vezes e sem muitos problemas, digamos assim. Então, aí ele chega numa Open e... Porque, assim, a Classic não tem esse problema de volume, digamos assim. Do cara ter que ser muito menor. O Chris, você vê que ele sobe na Classic, no Olympia, e 3 semanas depois ele sobe no Praga e ele se equipara ao top 4 do Olympia. É verdade. Então, além disso, tem ali o Chau Clarida, né? Que foi campeão da 212. Aí que você falou. Não esse ano, né, mas já foi campeão na 212. Sim, é o que você falou. O campeonato, desse ano, o Praga Pro, o line-up, ele tava no nível mais baixo. Porque ali em cima é o nível dos caras ali, dos top 3 primeiros do ano passado. Eu não tô desmerecendo ninguém, obviamente, ali o Martin ficou em quarto no Olympia na Open, né? O Chão Clarida ficou esse ano em... Segundo na 212. E o Sebum em primeiro na Classic, mas tem uma diferença... É brutal a diferença entre o line-up do ano passado, no Praga Pro, e o line-up desse ano no Praga Pro. Totalmente. Mas... Inclusive, só que, na minha opinião, acho que o Chris fazendo um trabalho de um ano... Você acha que ele briga ali, hein? Ele briga ali dentro daquele top. Na minha opinião, acho que ele briga ali no top 3. Ele fazendo um trabalho de um ano. Você diz no Olympia? No Olympia. Olha, da Open. Eu também acho, cara. Eu tenho certeza que, pela mentalidade, pelo trabalho que ele desempenha, por tudo que ele já mostrou, eu não desacreditaria dele buscar, pelo menos brigar pelo título no Olympia no próximo ano. De forma alguma. Tanto é que isso foi até uma coisa que o Rafael Brandão falou no último vídeo dele, né? Todo mundo falou, pô, por que você não subiu no palco com o Sebum no Praga Pro? Ele falou, não. Um dos meus sonhos é subir no palco com o Sebum, beleza. Mas eu quero subir ano que vem no Olympia. Ele no 100% dele e eu no meu 100%. Sim. Inclusive, ele admitiu que talvez com 90% o Chris venceria ele. Exatamente, né? foi o que ele falou. Então você vê que o cara, ele realmente é diferenciado. Tem um porquê dele ter vencido 6 vezes seguidas sem muitos problemas ali. Então, na minha opinião, eu acho que ele deveria, né? Ele falou que vai se aposentar e tal, mas na minha opinião,
ele deveria fazer esse trabalho para Open justamente para trazer uma linha de físico mais encaixada, que realmente faça sentido. Quando a gente olha, a gente fala assim, que físico bonito, mesmo sendo Open. Sim. Porque você olha para esse físico aqui, você vê que, pô, é muito bonito. Então, assim, é um físico que tem uma linha muito bonita, é um físico que realmente você olha e fala, pô, parece que tá esculpido ali. Que é justamente a ideia do fisiculturismo, né? É o que o Arnold falou, né? Exato. Acho que alguns anos atrás o Arnold falou, cara, a categoria é essa. Ele não precisa de muito mais volume para ele conseguir isso. É só, ele ficou ali, claro, ele ficou menor que o top 4 do Olímpia, o Martin, né? Sim. Mas não é muito trabalho para ele chegar ali. Não é muito trabalho para ele conseguir chegar naquele nível que precisa para ser um campeão da Open. E aquela coisa, né? Tipo, todo mundo fala, né? O campeonato você ganha no todo, mas nas costas. O Sebum tem uma dorsal muito boa, então, obviamente, trabalho na frente, peito, essas coisas, ele teria que ganhar um pouco mais de volume. Mas, assim, e nessa foto fica muito claro que o nível do Mr. Olympia comparado com o resto, né? Porque ali, pô, o cara foi campeão da Classic. E ali ele subiu numa Open, num outro campeonato, que ele tá quase do mesmo tamanho, né? Exatamente. Tá quase no cão. Ou mudou muita coisa ou não mudou? Primeira vez que eu vi essa foto, eu vou ser bem sincero, achei que eles tinham só pintado, assim, e era a mesma foto. Cara, eu vou ser bem sincero. Você vê assim que... Não mudou nada, bicho. Dá uma olhada. Então, eu consigo enxergar uma mínima diferença, que é ele chegou mais cheio. Posterior. Aqui, porque assim, na Classic, ele é posterior, só que assim, ele consegue, na Open, fazer um trabalho e não se limitar ao peso que ele precisa bater. Então, por exemplo, na Open, ele não vai precisar se preocupar com o peso dele. Ele vai, claro, se preocupar com o condicionamento, com tudo que envolve o fisiculturismo. Porém, a questão do peso, ele pode botar, sei lá... Eu não desacreditaria dele botar pelo menos 5 quilos aí de massa muscular em um ano. Em um ano, sim. Que faria uma diferença muito grande. Sim. Porque é como você falou, aí que vocês falaram, né? Que assim, que realmente você olha e você não vê uma diferença gritante. É uma diferença mínima. Posterior, você vê ali que a perna, ali, né? Posterior, glúteo ali. Você vê que tá melhor. Tá maior, né? Mais desenvolvido. Você vê que, às vezes, também, se você olhar bem específico, ali a dorsal dele sai um pouco mais, o peito tá um pouco mais cheio. Mas, assim, no geral, não é uma diferença gritante, tão né? grande. Só que um trabalho de um ano é diferente, aí né? Aí é outros 500. Mas, cara, sabe o que eu ia te perguntar na sua experiência aí? O que você... Porque, assim, ele veio com muita qualidade, né, de pele e tal, muito condicionamento. Foi um dos melhores condicionamentos no Praga, né? Inclusive. Então, mas no Olímpia ele veio muito bem condicionado. Também. O que você acha que ele fez do Olímpia pro Praga, assim? Ele carbou muito? Eu não acho que... Eu acho que ele manteve o mesmo padrão de trabalho que ele fazia na Classic, com a liberdade maior para comer, digamos assim, sem aquela preocupação de se eu comer um pouco mais, meu peso vai subir, eu não vou conseguir bater o peso, sem essa preocupação, digamos assim. Eu posso falar assim sobre isso porque eu tenho esse problema de... Na verdade, ele nem tem esse problema de bater peso na classe, ele pesava... de roupa mesmo, e bate o peso ali tranquilamente. Eu já tenho um problema maior que no final tenho que apertar bastante para chegar no peso e tal. Então assim, só que eu vejo que depois das competições, se eu faço um trabalho de finalização ali novamente e eu como um pouco mais, eu consigo chegar mais cheio, porque ele praticamente, dentro da categoria Classic, talvez ele tivesse que catabolizar um pouquinho para chegar naquele padrão. Entendi. Já na Open ele não precisa disso, então acho que ele manteve o mesmo trabalho que ele fez, porém com a liberdade maior ali para comer um pouco mais, digamos assim. Eu não acho que ele saiu comendo de tudo. Sim. Eu acho que ele teve uma liberdade ali maior, aumentou um pouquinho mais as calorias, mas não nada de fazer loucura realmente para crescer nem nada. Eu acho que não. Acho que só a liberdade mesmo que ele teve um pouco maior com relação a calorias já fez a diferença. Eu tenho uma pergunta. Pergunta aí, meu irmão. Que acho que não sei, galera. Na sua experiência, você acha que se pro Sebum subir na Open, ficar bem colocado, além de comer mais, ele teria que mudar muito o protocolo dele de ergogênico ou não? Pelo nível que ele já atingiu,
E pelo que ele demonstrou no Praga, não. Tá. Eu não acho que ele deva mudar muito o protocolo hormonal, nem nada. Eu acho que sim, com relação à dieta, comer mais, eu acho que vai precisar, claro. Mas eu acho que fazendo o que ele já faz na Classic e melhorando algumas coisas com relação, né, à dieta, essas coisas assim. Melhorando não, né? Comendo mais. Comendo mais, eu acho que ele já consegue um nível muito grande. Porque quando a gente fala de Classic, a gente fala que os caras, eles seguram muito o físico pra não passar muito daquele limite que ele precisa bater no palco, né? Na pesagem. Na pesagem. Então eu acho que não acho que precisaria fazer nada muito diferente do que ele já faz na Classic, não. Entendi.